dentes afeta diretamente a deglutição, a fala e a autoestima da pessoa. Quando faltam dentes, os que estão ao lado tendem a mover-se para o espaço livre, provocando desequilíbrios nas arcadas dentárias. Para restaurar a função mastigatória, fonética e estética do paciente, é recomendado usar próteses dentárias. Para informar sobre o funcionamento das próteses dentárias, a Web TV Mais Saúde veio até a clínica do cirurgião dentista Dr. Diego Rodrigues dos Santos. O Dr. Diego é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, atua na área de clínica geral, de próteses, de implantes dentários, além de ser especialista em odontologia do trabalho. Boa tarde, Dr. Diego. Boa tarde, é um prazer estar falando a todos os que acompanham a Web TV Mais Saúde. Estamos aqui para esclarecer hoje assuntos sobre próteses. Então, a gente veio aqui para tirar algumas dúvidas. E, primeiramente, por que ocorre a perda dos dentes? A perda dos dentes existe uma grande variedade de fatores. Porém, os principais fatores são a doença periodontal, a cárie e os traumatismos. Ao contrário do que a grande maioria da população imagina, a cárie não é o principal fator, e sim a doença periodontal, que é uma inflamação que acomete ao redor da raiz do dente, o que faz com que o osso vá diminuindo o seu tamanho, provocando uma mobilidade nos dentes permanentes e, com isso, a perda. Porém, tanto a cárie quanto a doença periodontal podem ser tratadas e, quando acompanhadas, reduzem a praticamente zero a chance de perdas dentárias. E o traumatismo existe várias maneiras, várias técnicas da gente tentar minimizar esses fatores, principalmente na questão de odontologia do trabalho, diminuindo os riscos com equipamentos de proteção, enfim, diversos fatores para diminuir os traumatismos e, consequentemente, evitar a perda dos dentes. E quais são os tipos de próteses que você indica para o paciente? Existem vários tipos de próteses. Basicamente, elas podem ser divididas em dois grupos. As próteses fixas, onde o paciente não as remove para fazer a limpeza, enfim, e as próteses removíveis, onde ele deve remover as próteses periodicamente para uma limpeza. Ele pode fazer isso na casa dele e, às vezes, para dormir. Dentro das próteses fixas, a grande exigência é que tenha estruturas fixas ósseas, ou seja, dentes ou estruturas implantes dentários. Dentro das removíveis, a gente não tem essa exigência, porém tem que ser feita uma avaliação do que a gente chama rebordo do paciente, que é aquele espaço onde antigamente era ocupado pelos dentes e hoje ele vai servir de suporte para as próteses. Então a gente pode dividir em próteses fixas e removíveis. Dentro das removíveis, a gente vai ter as próteses parciais, onde o paciente ainda possui alguns elementos dentários e são repostos outros, ou as próteses totais, onde são repostos com essa técnica todos os dentes. A totais, ela é todos os dentes? Isso, as totais é popularmente conhecido como dentadura. Por exemplo, na parte superior ela acaba cobrindo o céu da boca e ela repõe todos os elementos dentários. E em que casos você opta pela prótese fixa ou a removível? Isso é bem variável, isso depende de uma avaliação bem criteriosa do paciente. Primeiro é o conforto. A prótese fixa ela vai gerar um conforto para o paciente, uma segurança, porque ela não depende tanto de estabilidade, por ela não precisar ser tirada, ela fica cimentada, ou no caso dos implantes parafusada sobre os implantes, ela fica fixa na boca, esses elementos, que geram um conforto melhor para o paciente. Porém, ele deve ter uma estrutura ou um remanescente dentário, uma raiz do dente que tenha perdido a coroa, ou ter capacidade física para suportar o implante dentário, né? Remanescentes ósseos, o rebordo ósseo que suporte a carga de um implante dentário. Que seria as próteses sobre o implante? Isso, as próteses sobre o implante. O implante, basicamente, é uma espécie de um parafuso que simula uma raiz de um dente. Ele é colocado numa cirurgia sem grandes traumas ao paciente, uma cirurgia bem tranquila. Costumo dizer que uma cirurgia mais tranquila do que uma extração dentária, o pós-operatório, a recuperação para o paciente. Claro que todo esse procedimento depende do profissional ter uma especialidade, ter alguns cursos que vão habilitar ele a essa técnica. Então o implante é uma espécie de um parafuso, onde ele é implantado no osso do paciente
que simula a raiz do dente, e sobre esse é colocada uma prótese fixa, ou seja, uma coroa ela pode ser cimentada ou colada sobre o implante, ou até mesmo parafusada sobre esse elemento. E quais são os pacientes que podem recorrer para o uso de próteses dentárias? Todo paciente que tiver perda de elemento dental, ele deve procurar um profissional para repor esses elementos. Então, todos os pacientes que tenham falta de dentes precisam de prótese dentária. A prótese dentária vai ser importante para esse paciente, além da estética, que vai devolver para ele uma maior segurança, um melhor convívio social com as pessoas, né? Porque acaba gerando digamos, o pessoal costuma comentar que é o cartão de visita é o sorriso. Então a prótese ela pode devolver isso para o paciente. Mas outra preocupação nossa dos profissionais é restabelecer a função, ou seja, devolver ao paciente uma mastigação adequada, que ele possa mastigar os alimentos de maneira adequada, para que isso não afete, né? A falta de mastigação pode afetar problemas gastrointestinais, má mastigação dos alimentos, problemas nutricionais, e o paciente acaba perdendo muito a qualidade de vida. Então, de maneira geral, todo paciente que perde alimento dentário deve repor com próteses, mesmo que seja um dente, porque a falta de um dente faz com que os dentes adjacentes ou dentes do lado inclinem para aquele espaço, e o dente antagonista, no caso, se perder o dente inferior, o dente superior, que seria contato com aquele dente, vai acabar saindo do alvéolo, saindo do osso. A gente costuma falar com o paciente que o dente acaba crescendo até ele achar um contato, e isso acaba prejudicando toda a oclusão, toda a mordida do paciente. A Web TV Mais Saúde agradece os esclarecimentos e as informações passadas pelo cirurgião dentista, Dr. Diego Rodrigues dos Santos. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a todos que acompanham a Web TV Mais Saúde, e estamos à disposição para maiores esclarecimentos sobre os diversos assuntos que sejam relativos à nossa profissão. Muito obrigado.